E, aliás, a situação que aconteceu na Ibéria vai ser matéria de estudo, mas matéria de estudo para o mundo inteiro. De facto, vão haver imensas aprendizagens sobre o que correu bem, o que não correu bem. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há um ano, o relógio caminhava em Portugal para o meio-dia e a eletricidade começou a faltar, com um efeito dominó que em minutos apagou o país inteiro. Tendo começado em Espanha, onde os relógios marcavam 1 hora mais tarde, a Península Ibérica só não ficou às escuras porque, lá está, aconteceu quando a luz do sol é mais forte. Mas os semáforos desligaram, o metro e os comboios pararam, as telecomunicações tiveram falhas, os hospitais tiveram de recorrer a geradores e até houve um governante que se lembrou de levar gasóleo em jerrycans aos hospitais para os geradores não pararem. A ideia não avançou. Fomos todos apanhados desprevenidos e o Estado decidiu que tinha de aprender com a experiência. Nomeou um grupo de aconselhamento técnico que trabalhou de junho a outubro, consolidou depois o trabalho feito em diferentes áreas e fez uma série de recomendações ao Governo. São precisos grandes investimentos e a verdade é que não há uma calendarização para os fazer. O professor João Peças Lopes, doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, lembra que este é o sistema mais complexo alguma vez inventado pelo homem e fala na necessidade de modernizar com novo hardware e novo software. O sistema, garante este engenheiro, que faz parte do grupo de aconselhamento técnico, está mais resiliente do que há um ano, mas ninguém pode garantir que não voltará a haver um apagão. Podemos, pelo menos, garantir que seremos mais rápidos e mais eficazes a reagir? Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva professor João Peças Lopes. Olhando para o que aconteceu há um ano na Península Ibérica, podemos evitar que volte a acontecer ou podemos apenas garantir que, se voltar a acontecer, a reposição será mais rápida e o apagão provocará menos transtornos? Onde é que estamos? Bom, então, em primeiro lugar, agradecer o convite. É com muito gosto que participo neste podcast. Relativamente à questão que me coloca, nós nunca podemos dizer que estamos livres de ter um novo apagão, não é? Isso é algo que pode sempre suceder, até porque uma situação destas acaba por ser a conjugação de situações completamente inesperadas que o sistema enfrenta e para as quais acaba por não ter capacidade de sobreviver e acaba por colapsar. Mas relativamente àquilo que foram as causas que deram lugar ao apagão que ocorreu há um ano atrás, eu diria que a probabilidade disso acontecer é muito baixa, porque os operadores do sistema estão neste momento a operar o sistema de uma forma mais robusta, tomando precauções, nomeadamente relativamente ao problema do controle de tensão, porque foi isso que provocou o afundamento do sistema ibérico a partir de uma situação que teve lugar em Espanha e que depois que acabou por se propagar ao sistema ibérico como um todo. Relativamente à segunda parte da questão, que é se acontecesse, seríamos mais rápidos a repor o serviço, eu também não tenho dúvidas que se acontecesse, teríamos maior rapidez de reposição, até porque do lado de Portugal nós vamos passar, não sei exatamente se isso já está operacional, mas pelo menos vai estar muito brevemente, passamos a ter, em vez de ter 2 centrais que fazem Black Start, ou seja, o arranque começar autónomo, do zero, passámos a ter 4. E, portanto, isto vai nos permitir fazer uma reposição de serviço mais rápida. Mas esperemos que isso não aconteça nos próximos 20 anos. Professor, pelo seu caráter intermitente, quando pensamos na gestão da tensão nas redes, de que estava a falar, as renováveis são um problema? É preciso aumentar a capacidade de armazenagem para não haver desperdício de energia e um aproveitamento melhor destas energias renováveis? Não, vamos lá ver. O que deu lugar
aos problemas de tensão na rede elétrica de Espanha tem a ver com questões de caráter sistémico, a começar pelo facto de Espanha ser o único país europeu que opera as redes de 400 kV com uma tensão máxima que pode ir aos 8%, enquanto que na generalidade dos outros países não pode exceder os 5%, como é o caso de Portugal, o que deixa pouco espaço para quando ocorrem problemas de sobretensão os equipamentos sobreviverem a essas situações, porque os equipamentos têm sistemas de proteção que garantem a sua integridade física, não é? E que, portanto reagem, não é? Como se fosse um corpo humano a reagir a uma infecção qualquer. Sim, mas aqui o importante também é perceber que em Espanha não se fez a transposição completa das diretivas europeias dos requisitos de geração que foram publicadas, foram apresentadas em 2016, enquanto que, por exemplo, em Portugal e nos outros países europeus isso foi feito exaustivamente e com grande rigor. Em Espanha isso não aconteceu e isso veio provocar uma situação em que os equipamentos de geração, em particular as centrais renováveis, não tinham capacidade de participar no controle dinâmico de tensão. Não tinham, mas já têm, é isso? Ainda não, porque agora o que tem que acontecer... Então o problema ainda lá está, não é? Claro, essas centrais têm que ser habilitadas, e habilitadas significa fazer investimentos adicionais para serem capazes de... Mas o que o operador do sistema de Espanha está a fazer é desenvolver um conjunto de procedimentos de operação que permite garantir essa robustez e essa capacidade de controle dinâmico a partir de máquinas convencionais, nomeadamente centrais de ciclo combinado que queimam gás natural. E nós por cá, quais são as principais recomendações em termos de investimento que permitam aumentar a estabilidade ou aumentar a garantia de estabilidade na rede? Bom, em primeiro lugar, é preciso perceber o seguinte: nós estamos a evoluir para um portfólio de geração que é caracterizado por um grande volume de produção de origem renovável, variável no tempo, e que tem uma característica técnica intrínseca, que é esses equipamentos são ligados à rede através de conversores eletrónicos, ao contrário das centrais convencionais que usam as máquinas síncronas. O que é que isso significa? Significa que o sistema tem desafios muito grandes, e em particular o desafio maior é o desafio da estabilidade da operação do sistema. E portanto, por outro lado, não todos nós sabemos que o sistema elétrico passou a ter milhões de pequenos centros produtores, a começar pelos painéis solares fotovoltaicos que temos na cobertura das nossas casas. Portanto, ou seja, o sistema é extremamente complexo, não só pela dimensão, mas pela própria complexidade intrínseca resultante da presença destes equipamentos de geração que pulverizam o sistema. O que é que isto implica? Implica que tem que existir uma maior observabilidade do sistema, uma maior controlabilidade, que têm que se desenvolver medidas em termos de procedimentos operacionais, mas também de soluções de hardware que têm que ser instaladas no sistema, hardware pesado, que vai apoiar o controle de tensão e vai também apoiar o controle de frequência, que é uma forma de medirmos o equilíbrio entre a oferta e a procura em cada instante. E para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem, e eu próprio, que estou a falar com um especialista, não sendo especialista, as centrais hídricas reversíveis e os compensadores síncronos que ajudam, são este tipo de material, este hardware que vai ajudar a resolver o problema da estabilidade? Sim, em particular os compensadores síncronos. E já agora explique-nos o que são e quantos são precisos para o nosso sistema elétrico funcionar. Os compensadores síncronos acabam por ser máquinas síncronas que operam como motores, portanto não têm uma fonte primária de energia associada, mas que se comportam na realidade como equipamentos que disponibilizam inércia ao sistema, disponibilizam capacidade de controle de tensão e, portanto, vêm apoiar a operação do sistema. As centrais hidroelétricas reversíveis, aí entramos num outro campeonato, digamos assim, porque permitem armazenar energia de origem renovável nos períodos em que há abundância do recurso, e transferindo essa energia para os períodos em que há escassez desse recurso, mas ao mesmo tempo também contribuem para assegurar a estabilidade do sistema.
há aqui um outro aspecto que eu não queria deixar passar, é que estes investimentos em hardware pesado têm que ser complementados com investimentos em inteligência, em software, em soluções avançadas que permitam aos operadores do sistema operar o sistema de forma segura, apoiando-se com mais e melhor informação, não é? Mais e melhor informação e recomendações que os próprios sistemas lhes fazem para os apoiar a tomar decisões. Os algoritmos e a inteligência artificial a ajudar também a gerir o sistema. Duas perguntas finais. Uma, há um ano rapidamente se colocou a hipótese de poder ter tido um ataque cibernético, percebeu-se rapidamente que não era. Hoje o risco maior na rede são, pergunto, as ameaças exteriores, os problemas técnicos ou tecnológicos, como se quiser chamar, ou os efeitos de uma crise climática como vimos acontecer na distribuição de energia, por exemplo, na Zona Oeste? Bom, qualquer uma dessas situações tem um risco para o sistema. De facto, agora temos que enfrentar também outro tipo de situações que são os eventos extremos, como aqueles que aconteceram quando da tempestade Christian, que com ventos verdadeiramente excepcionais colapsaram o sistema porque ele não tinha sido concebido para poder ser operado com ventos daquela ordem de grandeza. Só para explicar. Os regulamentos de segurança de linhas elétricas de alta tensão têm a páginas tantos uma recomendação relativamente aos pressupostos de cálculo, e os pressupostos de cálculo apontam para uma pressão dinâmica do vento que corresponde a cerca de 150 km por hora. Ora bem, nós tivemos ventos superiores a 200 km por hora. Portanto, perante esta situação, é evidente que as torres vieram abaixo. E depois aconteceram problemas também do tipo do dominó, não é? Porque não chegava energia a uma central de transformação, ela depois não enviava energia para a seguinte, portanto não fazia chegar às casas. Para fecharmos mesmo a nossa conversa, professor, a ideia de termos, há um ano herdámos o problema que começou em Espanha, podia ter sido ao contrário, obviamente, alargar o mercado europeu de eletricidade. Aumenta o risco ou diminui? Bem, aquilo que é verdadeiramente desafiante é que, e é preciso perceber que o sistema elétrico é o sistema mais complexo que o homem alguma vez inventou. E acontece que na Europa nós temos dentro desses sistemas elétricos que são extremamente complexos o que é de todos eles o maior e o de maior complexidade. E porquê? Porque ele é operado em corrente alternada entre a Península Ibérica, entre Portugal e a Turquia, entre Portugal e a Ucrânia, entre Portugal e os países bálticos, e portanto é uma dimensão enormíssima. Se vamos a ver, quando olhamos, por exemplo, para o sistema elétrico dos Estados Unidos, o sistema elétrico dos Estados Unidos é assíncrono, ou seja, está separado por zonas entre a costa oeste e a costa leste. Ora bem, na Península Ibérica, na Europa, nós estamos a operar um sistema com uma dimensão enorme e com uma complexidade enorme. O que é que acontece? Acontece que o sistema passa a ser vulnerável a fenómenos completamente novos, situações de oscilações de frequência que podem ter dificuldades em ser amortecidas dentro do sistema. É claro que os especialistas dos sistemas elétricos de energia desenvolvem soluções para amortecer este tipo de oscilações, mas a verdade é que nós não estamos imunes a que apareçam situações completamente novas, fenómenos completamente novos, e portanto aquilo que nós estamos a fazer na Europa é a operar um sistema que é verdadeiramente desafiante em termos de complexidade. Valia a pena pensar se o sistema europeu em algumas situações não pudesse mesmo ser de alguma maneira separado em termos assíncronos, ou seja, a ligação que nós temos com a Turquia é uma ligação de cerca de 500 megawatts, portanto era preferível em vez de fazer uma ligação em corrente alternada, fazer uma ligação em corrente contínua. Isto ia reduzir a dimensão e a complexidade do sistema europeu e ia facilitar as condições de operação. Portanto, aí temos uma situação que precisa de ser estudada e onde precisamos de encontrar soluções para garantir a robustez e a segurança dinâmica da operação do sistema.
Pequim está a adaptar-se ao choque que os Estados Unidos provocaram no mundo. A China está em vantagem, explica António Costa e Silva, porque dispõe de reservas estratégicas muito elevadas, aprofundou a cooperação energética com a Rússia e continua a investir fortemente na eletrificação e nas energias renováveis. A China está do lado certo da história, enquanto os Estados Unidos, com Donald Trump, seguem na direção oposta, diz o antigo Ministro da Economia nesta entrevista ao podcast O Mundo a Seus Pés, conduzida por Catarina Maldonado Vasconcelos. A geografia é destino e, apesar da revolução da inteligência artificial, dos drones, da aviação avançada desta era, os Estados Unidos da América estão a ser derrotados através das forças que faziam os conflitos no passado. A produção deste episódio foi de Marisa Silva e a sonoplastia de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.